tarde, pessoal. Mais alguns minutinhos aí a gente começa, tá? Pessoal, vou guardar mais 2 minutinhos e depois a gente começa, tá? Só esperar as outras pessoas entrarem.
Bom, pessoal, vamos começar então. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, eu faço parte da equipe da Grup. Até um tempo atrás eu trabalhava com a parte de infraestrutura, agora eu estou com a parte de produtos, né? E hoje eu estou trazendo para vocês o nosso novo produto, que é o Desk2Go. Então, o roteiro ele vai estar dividido em algumas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o dispositivo de conexão. A segunda parte eu vou falar, dar uma rápida passada no sistema operacional desse dispositivo. Na terceira parte eu vou fazer uma demonstração prática do acesso do nosso produto, Desk2Go. E na quarta parte eu vou falar um pouco sobre a parte técnica do produto. Tá? E a última parte vai ficar para perguntas e respostas. Tá? Se vocês tiverem qualquer questão, pode colocar aí no chat, que a gente vai respondendo à medida que possível. Tá? Bom, nosso dispositivo, ele vem em uma caixinha, ele vai chegar numa caixinha para vocês assim, tá? Dentro dessa caixinha, nós temos um cabo HDMI, micro HDMI, que é uma interfacezinha pequenininha, certo? Dentro dessa caixa, vamos receber também uma fonte, tá? Uma fonte de energia, com liga e desliga, ok? Essa fonte tem padrão USB-C, ok? Junto com isso tudo vai vir um adaptador de energia, porque essa fonte vem com padrão americano, tá? E o último dos nossos itens é a caixinha em si, tá? Essa caixinha ela é bem leve, tá? Apesar dessa caixinha ser de alumínio, é um alumínio bem resistente, ela vai resistir bastante, né? Em queda, qualquer tipo de problema que vocês tenham, derrubar ela, tá? Essas são as portas que vêm nessa caixinha, tá? Eu vou falar cada uma delas, tá? Só para vocês verem. Tá? Começando por aqui, são 4 portas USB, tá? Sendo que 2 portas delas são 3.0. Uma entrada para rede, que é uma rede gigabit, tá? Uma entrada de áudio, tá? 2 portas micro HDMI e uma porta USB-C para o carregamento do dispositivo, tá? Além disso, ele vem com um slot para o micro SIM, tá? Ele vai vir com um cartãozinho, já com o sistema operacional tudo configurado, tá? E tem a parte da configuração dele, tá? Esse dispositivo aqui ele tem um processador quad-core 1.5 ARM, tá? Ele vem com 4 GB de memória. Já falei sobre as portas, ele vem com 2 portas 2.0 e 2 portas 3.0 USB. A rede também gigabit. Vem com Wi-Fi 2.4 e 5.0 GHz. Vem com Bluetooth 5.0. Tá? As 2 portas micro HDMI são 4K, tá? Tem suporte para 4K. O aparelhinho deve pesar aproximadamente 150 gramas, mais ou menos. Tá? Essa fonte que vem nele é uma fonte de baixo consumo, tá? É uma fonte de 15 watts, então você tem um consumo de 15 watts hora, mais ou menos. Tá?
enquanto se você comparar com uma fonte de notebook tem 65 a 100 watts, tá? Então ela é altamente econômica, tá? E falando do dispositivo, do case dele, ele é um case totalmente de alumínio, que ele foi desenvolvido justamente para dissipar o calor do processamento dele, tá? Garantindo uma maior durabilidade. Ele é bem silencioso, porque ele não tem ventoinha, tá? Então é um case bem bacana para vocês usarem. Tá? Eu vou começar agora acessando o sistema operacional, tá? Deixa eu só compartilhar ele aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Como que tá? Deixa eu ver com o pessoal aqui se já estão vendo a tela. Vocês estão vendo minha tela agora? Acredito que sim, tá? Bom, o sistema operacional que a gente vai usar aqui, eu coloquei ele numa máquina virtual, tá? Então, a gente vai ter algumas limitações, mas para a explicação de hoje serve. Tá? Você pode ver que ela sobe super rápido, né? A inicialização dela é super rápida. Só um minutinho. Me avisaram agora que está sem aparecer o chat aqui. Deixa eu ver se a gente consegue habilitar ele. Bom, vamos continuando aqui. Então esse aqui é o nosso sistema operacional, tá? Ele é bem enxuto, ele é super rápido para subir, tá? Ele é super seguro, ele é baseado em Linux, então a maioria dos vírus que você tem em cima de Windows, que hoje eu estava lendo uma matéria que são aproximadamente 220 mil vírus por dia que o Windows tem, tá?
esse tipo de segurança já a nossa caixinha vai trazer para vocês. Tá? Aqui dentro da caixinha eu não vou conseguir simular a parte de áudio, mas na caixinha você vai ter aqui a propriedade de áudio, tá? Você pode tanto exibir o áudio por um fone de ouvido na P2, ou então você pode enviar o som pelo uma HDMI. Tá? Aqui são as propriedades de rede. Tá? No meu caso, ele está conectado como se fosse no cabo, porque ele está virtualizado. Mas aqui você vai ter o íconezinho para você, se você quiser adicionar numa rede Wi-Fi, é super simples. É só você clicar lá, achar a rede que você quer adicionar e ingressar na rede. Tá? E tem mais um íconezinho que não vai aparecer aqui para mim também, que eu não consigo simular, que é um íconezinho do Bluetooth. Tá? A caixinha ele tem Bluetooth. Então conseguimos conectar dispositivos Bluetooth. Tá? O menuzinho dele é super simples, só tem aqui o menu da Group com o acesso ao nosso produto, o Desk2Go, e a parte de shutdown. Tá? Tem o ícone também no desktop, que faz o acesso para o nosso sistema. Tá? Agora eu vou fazer o acesso em cima do sistema. Eu clicando aqui 2 vezes, eu já vou ser redirecionado automaticamente para a tela do Desk2Go, tá? A tela de login. Primeiro eu vou ter que entrar com uma conta Microsoft, que é a mesma conta Microsoft que está associada a meu usuário de domínio. Tá? Fiz logon. Aqui vão aparecer todos os ambientes de virtualização que você tiver. Tá? No meu caso aqui, eu só tenho um, que é esse deploy do WVD Group Tenant. Tá? Vou clicar aqui nele, as opções de compartilhamento. Essa tela de login é a tela de login como se eu fosse logar na máquina. Tá? No meu caso, eu vou logar com uma conta de domínio local. Tá? Tá carregando aqui meu Windows. Tá? O Windows já me jogou aqui para uma janela de Yammer. Isso aqui é uma GPO que a gente tem no nosso domínio. Então, como essa máquina está ingressada no domínio como qualquer um desktop, a gente então recebe essa política vinda do domínio. Tá? Como essa máquina está conectada no domínio, ele obedece todas as regras de domínio. Tá? Então, por exemplo, no meu domínio hoje, para os usuários, eu tenho mapeamento de rede. Tá? Então, vocês podem ver que aqui tem os mapeamentos. Tá? Nenhum desse servidor aqui está no Azure. Tá? Essa minha máquina que eu estou usando aqui, meu desktop virtual, ele está hospedado no Azure. Mas aqui meus servidores de arquivo, nenhum estão no Azure. Tá? Estão todos locais no meu domínio local. Tá? Então você pode ver que eu acesso normalmente aqui, eu consigo criar documentos, tá? Dentro do meu servidor de arquivo.
como se estivesse trabalhando no desktop, no próprio local, né? Na empresa, né? Então, se eu preciso acessar alguma coisa de um file server que está na empresa, ou mesmo conexão com RP, algum software que seja client server, eu consigo fazer acesso sem problema nenhum. Tá? O Desk2Go ele já é baseado em Azure junto com Office 365, tá? Então, essa tecnologia da Microsoft ele já vem otimizado para a utilização do Office 365. Tá? Então, nosso produto já vem com Office 365. Então, a partir disso, você vai poder se beneficiar de todas as vantagens que o Office 365 traz para você. Tá? Vou mostrar um pouquinho aqui do Word. Tá? Que se eu estivesse trabalhando aqui no Word. Tá? Um recurso bastante legal que tem no Word aqui é um recurso de pesquisas. Tá? Que na pesquisa eu já posso procurar, por exemplo, vou procurar o nosso Brasil. Tá? Então ele já achou um tópico sobre o Brasil. Vou pegar ele e buscar aqui. Então eu quero adicionar esse texto aqui no meu documento. Então eu vou vir aqui no maisinho, vou adicionar o Brasil. Vou vir aqui no texto sobre o Brasil. Vou selecionar o texto aqui. Tá? Sobre o Brasil. Dou um adicionar aqui, ele já vai para o meu documento, tudo que tem sobre o Brasil, sobre um overview do Brasil, né? Um geral sobre o Brasil. Quem que é o presidente, qual que é a capital, população, tá? Moeda corrente. Tem outras informações aqui que eu posso colocar. Por exemplo, vou colocar uma informação de geografia. Tá? Geografia. Vou selecionar aqui. Me perdi aqui na busca aqui. Vou colocar só essa primeira parte aqui. Tá? Referência sobre geografia. Tá? Outra coisa legal aqui do Word aqui, para quem não conhece muito bem, isso são funcionalidades que estão presentes só no Office 365, tá? Se eu pegar um documento aqui que ele está em outra língua e eu não sei essa língua, eu posso vir aqui na parte de linguagem e pedir para traduzir esse texto automaticamente aqui dentro do Word. Eu não preciso jogar ele para um Google Translator ou outra coisa do tipo, tá? Ele vai abrir aqui uma aba para mim falando qual que é a linguagem que ele está, né? E para qual linguagem que eu quero traduzir. Traduzir para o português. Deixa eu atualizar aqui só. Então, automaticamente eu já traduzi meu texto em português. Tá? Vou salvar esse documento aqui
no meu OneDrive. Outra funcionalidade bacana que ele tem aqui do Office é a colaboração, né? A gente pode trabalhar ao mesmo tempo várias pessoas juntas, né? Eu posso vir aqui e convidar alguém da minha empresa para trabalhar junto comigo, tá? Eu não vou conseguir mostrar isso agora, mas eu posso mandar aqui, ó. Vou mandar para a Raíssa, que é do marketing, tá? E aí vou mandar aqui a mensagem para ela. Oi. Raíssa, estamos fazendo um trabalho sobre o Brasil. Pode me ajudar? Tá? Então, isso aqui ela já vai receber no e-mail dela e ela consegue aqui participar junto comigo aqui na edição do texto. Tá? Outra coisa legal também são as referências aqui. Eu posso falar que botar comentário em alguma coisa que alguém escreveu, tá? Eu posso falar que falta dado de economia. E quem vai me ajudar nesse tópico aqui é a Raíssa, então eu posso mencionar ela. Tá? Assim ela sabe aonde que ela vai ter que atuar. Tá? Lembrando que todas essas funcionalidades são funcionalidades do Office 365 que já vem no nosso produto Desk2Go. Tá? Outra coisa que a gente consegue trabalhar também bem tranquilo é no Excel. Né? Hoje em dia acho que todo mundo usa o Excel. Tá? Aqui eu já tenho algumas coisas preparadas aqui para mostrar para vocês sobre Excel. Tá? São funcionalidades do Excel. Uma das funcionalidades mais legais assim, do Excel é a parte de ideias. Então, se eu tenho uma tabela aqui, uma tabela de venda, eu quero olhar essa tabela de formas diferentes. Então, eu posso vir aqui no Ideias. Ele automaticamente vai pegar essa tabela aqui para mim e vai me dar vários tipos de ideias que ele teve em cima dessa tabela, né? São vários tipos de gráficos, são vários tipos de insights que você pode ter, que o próprio Excel tem, e você pode usar esses insights. Tá? Você vai vir aqui, inserir, ele já vai criar automaticamente para você esse gráfico. Tá? Outra coisa nova que tem no Excel são os tipos de dados. Tá? Um dos tipos de dados que tem hoje é a parte de cotação, né, de ações. Né? Então, aqui eu tenho uma lista de ações, tá? Só o nome das ações. Isso aqui eu vou vir aqui em dados, transformá-la em stocks. Tá? Então, aqui ela já me trouxe quais são as ações que tem aqui. Tá? Dentro dessas ações eu consigo colocar mais colunas, por exemplo, qual que é a alta dessa ação? Tá? Ele vai mostrar a alta. Qual que é a baixa dessa ação? Tá? Vai mostrar a baixa. Em qual moeda que ele está vigorando essa ação? Está me mostrando em dólar. Tá? Outro tipo de data que tem é o tipo de data de geografia. Tá? Então, eu tenho uma lista de países aqui. Tá? E aqui eu vou transformar em data geographic. Tá? Transformando aqui em data geográfica, você tem várias informações aqui, tá? Como
Eu quero saber qual que é a capital ou maior cidade dos países. Tá? Eu quero saber qual que é o valor da gasolina, tá, nos países. Eu quero saber qual que é o tamanho da área de floresta no país, porcentagem de mata no país. Tá? Eu quero saber o Killing Code, o prefixo de descagem. Tá? Então, disso aqui a gente consegue tirar vários dados do país sem a gente ter que ficar buscando país por país dentro do Google ou dentro do Bing, né? Para depois inserir dentro do Excel. Tá? Por enquanto, a gente só tem esses dois tipos de data type do Office 365, mas a Microsoft está sempre trabalhando com isso para liberar mais tipos de data type, melhorar os produtos. Tá? Essa outra tabelinha aqui, ela está usando também o tipo de data type de geografia, e do lado ela está mostrando no mapa como é que é os índices que estão referenciados nessas tabelas. Tá? Então, o que está falando dessa tabela aqui? A quantidade de lojas de café. Tá? Então, por essa tabela aqui, a gente pode ver que a maior parte aqui dessa tabela aqui de lojas de café está concentrada aqui nesse Midwest. Tá? Se eu viesse aqui e trocasse esse cara aqui para o Brasil, tá? Automaticamente ele já achou que o Brasil é uma cidade e já atualizou o mapa para mim para o mapa Mundi. Tá? Para ele colocar o Brasil aqui nesse mapa. Então, isso aqui também é uma coisa bem legal do Excel. Outras coisas bem bacanas do Excel. A parte de fórmulas dinâmicas. Tá? Antigamente, aqui no Excel, se eu fosse fazer um sort, um fio, uma ordenação por nome, por exemplo, eu teria que fazer uma fórmula gigante. Tá? E hoje foi bem simplificado aqui. Sorte. Vou pegar aqui o range. Vou ter aqui, sorte. Tá? Então, automaticamente ele já me ordenou isso aqui. Tá? E se eu quiser usar isso aqui em outro lugar, eu posso vir aqui só e referenciar o meu primeiro nome lá. B5, Rio Velha. Tá? E já me puxou automaticamente. Tá? E qual que é a vantagem em cima de uma fórmula, em cima do dinâmico? Né? Se eu vier aqui e trocar um nome, Daniel. Tá? Automaticamente ele já vai me trocar aqui e já vai me ordenar novamente da forma correta. Por acaso eu troquei o nome e botei o nome que ficou na mesma ordem. Tá? Vou trocar esse outro aqui, Albert. Tá? Então ele já fez o sorte automaticamente e na minha referência aqui ele também já automaticamente já atualizou. Tá? Tem outros aqui, outras fórmulas que eu vou deixar para outro dia para vocês, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui a gente está dentro de uma máquina virtual que está no Azure, tá? Então você tem todo o desempenho que o Azure pode te proporcionar, tá? Então eu vou fazer um teste de velocidade aqui dentro do browser, tá? Teste de velocidade, vou pegar o da Copel aqui. Vou dar um iniciar.
Em casa, a minha internet aí, a taxa de download deve chegar a 50, 60. Quando tá bom, chega a 100. Tá? Então, isso aqui é a taxa de download dentro da máquina, tá? Dentro do desktop que eu estou usando. Tá? E isso é o que você vai entregar para os seus usuários. Tá? Pode ver que ela é bem rápida. Tá? A gente consegue também aqui dentro abrir o YouTube da vida também. A gente consegue assistir vídeos aqui dentro. Vou fazer uma propaganda aqui da Group. Nós temos o nosso canal aqui no YouTube. Quem não estiver seguindo, pode seguir, tá? Então, eu consigo assistir um vídeo normalmente aqui dentro dessa máquina. Tá? Como se eu estivesse trabalhando num desktop comum. Tá? Essa é a ideia. A ideia é você trabalhar nessa máquina como se você estivesse trabalhando num desktop comum. Tá? E a última parte da nossa apresentação, eu vou falar um pouco da parte técnica. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo na parte técnica, eu só vou dar um overview em cima da parte técnica. Tá? Vou aproveitar que eu estou aqui na máquina, vou rodar um PPT aqui dentro da máquina mesmo. Tá? Isso aqui é a arquitetura da nossa solução em cima do Azure. Tá? Você tem um usuário, esse usuário vai passar por autenticação. Tá? Toda essa parte de connection broken, diagnóstico, licenciamento, web interface, quem faz a gerência dessa parte do gateway é tudo a Microsoft. Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte. Tá? A parte que vai ficar em gestão ou nossa group, que a gente tem a parte de suporte, todo suporte, sustentação para vocês, tá? É essa parte aqui, tá? Então, aqui você tem os hosts de máquinas virtuais, né? Que são as máquinas virtuais que os usuários vão conectar, tá? Tem a parte de autenticação e a parte de storage, que a gente pode guardar os profiles dos usuários numa storage separada, tá? Então, aqui dentro eu consigo ter elasticidade, tá? Tanto horizontal como vertical. Eu consigo crescer essa máquina em tamanho de máquina. Por exemplo, eu posso subir uma estrutura hoje com duas máquinas, cada uma delas com 2 processadores e 8 gigas. Amanhã eu posso ver que eu preciso de uma máquina maior, então eu consigo transformar essa máquina em 4 processadores, 16 gigas, por exemplo, tá? Eu consigo crescer ela também em quantidades de máquina. Hoje eu tenho 2 máquinas fazendo esse trabalho de servidor, de desktop remoto, e amanhã eu posso ter 5, 6, 10 máquinas, tá? Lembrando que todas essas máquinas elas passam por um processo de autenticação em cima de Azure AD e AD local, tá? Então você consegue tratar os usuários aqui no seu AD, tá? Em termos de máquina, você tem vários tipos de máquina aqui também. Por exemplo, hoje eu tenho uma demanda que é um usuário de administrativo. Esse usuário administrativo ele não precisa ter muita performance. Então eu consigo disponibilizar uma máquina para ele menor. Por exemplo, uma máquina do tipo D, tá? Que é para trabalhar normalmente. Essa máquina vai suprir a necessidade dessa pessoa, tá?
No outro caso, eu tenho um desenvolvedor. Opa, esse desenvolvedor ele já precisa de mais performance, por exemplo. Ele precisa já de um HD no estilo de SSD, disco sólido, mais rápido. Ele precisa de mais memória nessa máquina. Tá? A gente consegue disponibilizar um tipo de máquina desse tipo para ele. Tá? Ou para um grupo de pessoas. Tá? Se a gente tem um usuário de marketing, ou um usuário de engenharia, tá? Que ele usa um AutoCAD, ou marketing usa o Photoshop, a gente consegue disponibilizar uma máquina para ele de alto rendimento na parte de vídeo, tá? Então a gente consegue entregar vários tipos de desktop, tá? Com uma mesma conexão, tá? Onde a pessoa vai entrar é o mesmo lugar, mas ele vai ter máquinas diferentes, tá? Aqui dentro dessa máquina que a gente consegue ter máquina personal, que é uma máquina dedicada para cada pessoa, tá? Ou então uma máquina, um pool de máquina, um pool uma máquina de pool, tá? Então o que é esse pool? Esse pool é várias pessoas vão conseguir conectar numa mesma máquina, tá? Até essa máquina estiver cheia, a gente vai usar uma máquina só. Tá? Então os benefícios. Benefícios eu já falei sobre elasticidade, tá? Então você consegue crescer tanto vertical como horizontal, tá? Esse sistema ali é o único sistema que hoje entrega o Windows 10 no formato de multi-sessions, que é um formato que você consegue conectar mais de um usuário numa mesma máquina com o Windows 10. Tá? Você consegue mudar a máquina de acordo com o seu negócio. Tá? Então, dependendo do seu negócio, você consegue mudar a máquina ou escolher uma máquina mais forte ou mais fraca. Tá? Parte de gerenciamento e suporte. Tá? Se vocês precisarem de gerenciamento e suporte em cima dessa estrutura, pode contar com a Group. Tá? E a parte de atualização. Esse desktop sempre vai estar atualizado. Tá? A licença é uma licença no formato de aluguel, então você sempre vai ter a última versão disponível para você. Tá? Então acaba aquele tipo de investimento de comprar licença, tá? Perpétuo. E isso vai ajudar a gente no futuro. Tá? Parte de segurança. Tá? Segurança por a estrutura ter um AD, você consegue fazer GPOs. Tá? Para quem não sabe que GPO é uma política de domínio. Tá? Ele vai... A máquina automaticamente vai pegar regras que tem dentro do domínio. Tá? O MFA também é possível utilização do MFA. Tá? O MFA é o Multifactor Authentication, tá? Autenticador de múltiplo fator. Então, toda vez que a pessoa for logar no Desk2Go, além do usuário e senha, ele vai ter que autenticar via um dispositivo móvel. Tá? Você consegue usar o acesso condicional do Azure também para criar regras de segurança. Tá? O próprio microcomputador que a gente fornece para vocês é uma segurança também. Essa pessoa não vai conseguir colocar nada nesse microcomputador. Tá? O acesso do Desk2Go é feito através de porta segura. Ele não é feito através da porta 3389, que é a padrão do Remote Desktop, comunicação remota, né? Então isso te garante mais segurança em casos de tentativa de invasão à força, esse tipo de coisa, tá? E por último também a gente tem um add-on da Group de SDP, tá? Esse é um add-on separado da solução, mas que pode ser integrado com a solução, que vai te garantir uma maior segurança, tá? Você vai trafegar todo o dado que você for trafegar do seu desktop, você vai trafegar por uma porta até o seu local, e esse software vai fazer o trabalho de alcançar os aplicativos, as portas que você tem lá no escritório. Tá? Você tem inúmeras possibilidades para usar essa
esse nosso produto, tá? Essa nossa caixinha. Você pode usar em quiosque, tá? Você pode usar em chão de fábrica, pode usar para colaboradores remotos, tá? O acesso seguro para terceiro, tá? Então, essa caixinha você consegue usar em vários lugares. Eu posso botar lá no chão de fábrica. Chão de fábrica eu sei que é um lugar problemático, porque se eu colocar uma máquina muito nova lá, o pessoal vai acabar quebrando a máquina. Geralmente você vai ter no chão de fábrica uma máquina velha, batida, desatualizada, tá? Isso tudo traz problema de segurança, né? Com essa caixinha não, você vai ter o sistema atualizado, tá? Sem contar o espaço que você vai economizar, economia de energia também, tá? Então são inúmeras possibilidades aí que a gente está vendo no mercado, tá? E por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver dúvida, a gente está aí para tirar a dúvida. Eu não sei se o pessoal conseguiu habilitar o chat. Se não conseguiu habilitar o chat, eu vou deixar o meu e-mail para vocês aqui, tá? Então, esse aqui é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? E por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Quem quiser conversar mais sobre a plataforma, só entra aqui em contato com a gente que a gente faz alguma coisa mais personalizada. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Bom, o pessoal falou que não conseguiu habilitar o chat aqui, então qualquer pessoa que tiver dúvida, por favor, me mande e-mail, tá? Eu vou ficar aqui esperando para responder os e-mails de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.